Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou Lavínia Barros de Castro, alguns de vocês já me conhecem do episódio 19, qual o papel dos bancos de desenvolvimento na crise Covid-19. Não se preocupem, o Paulo Gala vai votar em outros episódios, mas hoje sou eu que tenho o prazer de conduzir esse podcast. Para quem não me conhece, eu sou funcionária do BNDES, sou professora de Economia Brasileira do IBMEC e eu fui convidada pela Associação dos Funcionários porque hoje a gente vai falar de um assunto que eu realmente adoro, que é a evolução do pensamento econômico brasileiro no tema do desenvolvimento. Quais foram os grandes debates históricos, que questões seguem atuais, como o BNDES faz parte dessa história, são as principais perguntas aqui. Então, nessa Missão do Desenvolvimento, às vezes a gente conta causos, né? Algumas experiências de sucesso, fizemos isso com a Embraer, fizemos isso com o Pré-Sal, fizemos isso com a Embrapa, fizemos isso com a TOTS. Às vezes a gente fala de grandes temas do desenvolvimento, transformação digital, economia verde, inovação, já falamos de desigualdade racial. E às vezes a gente traz umas questões mais específicas e mais atuais, por exemplo, vacinas, plano Biden. Hoje vai ser um aulão de desenvolvimentismo. A gente vai mergulhar na história das ideias para tentar um pouco iluminar as questões que seguem atuais. E aí, bom, e o desenvolvimentismo tem isso, né? Que é um conceito de ciências sociais. Então, ele, na verdade, ele não é um conceito imutável. Ele vai viajando no tempo, vai se adaptando aos novos desafios, vai se alongando, né? Para incorporar novas experiências, usando aqui um pouco a ideia do Giovanni Sartori, né? Então, é um conceito que se alonga mesmo. E para tratar desse tema, que o tema de hoje é o desenvolvimentismo como missão do Estado, de 1930 a 1980 e hoje, a gente tem a honra de contar com nada menos que o professor Ricardo Belchowski. O Ricardo, ele é autor do livro clássico que todos conhecem, todo mundo que estuda economia brasileira, Pensamento Econômico Brasileiro, Ciclo Ideológico do Desenvolvimentismo. E ele é doutor pela Universidade de Leicester. Ele trabalhou na CEPAL por 20 anos, de 1991 a 2011. Escreveu 3 livros sobre a evolução do pensamento da CEPAL. Foi diretor da CEPAL do Escritório Brasil. Então, também vou aproveitar para tirar uma casquinha, né, do pensamento da CEPAL e pedir para ele explicar para a gente. E ele é professor da UFRJ, de Economia Brasileira e de Desenvolvimento. Professor Ricardo, é uma honra e um prazer ter você conosco. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Então, vamos começar? Eu proponho que a gente arrume um pouco a cabeça em termos históricos para, então, a gente discutir as questões atuais, pode ser? Então, assim, minha primeira pergunta é: qual seria, em grandes linhas, a periodização desde 1930 até os dias de hoje do conceito do desenvolvimentismo na evolução do pensamento econômico brasileiro? Bom dia, Ricardo. Bom dia a todas e todos. Muito obrigado à Associação dos Funcionários e a você, Lavínia, por esse convite. O prazer e a honra são meus. Enfim, para poder periodizar, na verdade, para poder chegar às duas grandes elementos com os quais eu trabalho nessa questão do desenvolvimentismo, que são as correntes de ideias e o movimento das ideias, ou seja, a periodização, eu preciso muito brevemente definir o conceito de desenvolvimentismo. O desenvolvimentismo é a ideologia, o projeto, que tem os seguintes componentes. A industrialização integral é a condição necessária à superação da pobreza e do subdesenvolvimento. Não há meios de alcançar uma industrialização eficiente por meio das forças espontâneas de mercado. É necessário que o Estado planeje. O planejamento deve definir a expansão desejada dos setores econômicos e os instrumentos de promoção dessa expansão. E o Estado deve coordenar também a execução da expansão, captando e orientando recursos financeiros e promovendo investimentos diretos naqueles setores em que a iniciativa privada se mostre insuficiente. Bem, isso foi a definição para 1930, 1980. A gente precisa adequar um pouquinho para pensar os dias de hoje, mas mais adiante a gente pode eventualmente voltar ao tema, né? O desenvolvimentismo até 80 foi exatamente a ideologia de industrialização integral como via de superação do subdesenvolvimento, conduzida pelo Estado. De 80 em diante, de um lado, um antineoliberalismo, de outro, um pensamento sobre estratégias e políticas ainda um tanto disperso. Nos últimos 10 a 15 anos surgiu o neodesenvolvimentismo, ganhou espaço social, o desenvolvimentismo, que havia surgido como ideologia de maneira incipiente nos anos 60, enfim, é mais ou menos essa a sequência, né? De 30 a 80 foi a era desenvolvimentista, industrialização e infraestrutura
correspondente conduzidas pelo Estado. De 81 a 2002, você teve o que Carlos Mussi e eu chamamos de a era da instabilidade macroeconômica, inibidora do crescimento e das ideias desenvolvimentistas, um período, do ponto de vista de estratégia, mais bem de sobrevivência, até 94, já com reformas neoliberais desde o final dos anos 80, e que teve o Plano Real assim, como seu momento mais importante, que efetivamente conseguiu estabilizar os preços. De 2003 a 2014, nós tivemos talvez um período que podemos chamar de social-desenvolvimentismo embrionário, né? Crescimento com redistribuição de renda, e de 2015 para cá nós temos crise política, econômica, neoliberalismo, insuficiente resistência desenvolvimentista. Em grandes linhas, é isso que a gente pode colocar como, né, um mapa aqui da evolução do pensamento. Joia. Pegando essa sua ideia, assim, você sempre pega esses conceitos de movimento das ideias, né, com periodizações, e dar justamente essa ideia de que as ideias estão sempre em movimento, né, e mistura isso com as correntes de pensamento. Então, para pegar bem essa coisa do movimento das ideias, né, se a gente considerar esse primeiro longo ciclo, né, desses 50 anos, esse ciclo ideológico desenvolvimentista mesmo, nesse período 30 a 80, como é que a gente pode subdividir esses períodos para a nossa análise? Perfeito. É um ciclo, né? Tem as origens de 30, aí a final da Segunda Guerra Mundial. Se origina esse ciclo através das ideias que as nascentes organizações industriais, tipo Fiesp, estavam trazendo, e também o nascente Estado desenvolvimentista estava trazendo. Depois você tem um período de amadurecimento, que vai de 44 a 55, em dois sentidos o amadurecimento: o sentido do refinamento da análise da industrialização, as propostas industrializantes, e de uma difusão maior das ideias sobre desenvolvimento e industrialização. Depois, um período de maturidade, no sentido de que vai de 56 a 64, no sentido de que não se contesta mais que, efetivamente, o futuro do Brasil está na industrialização, período de plano de metas, depois com JK, depois vem o período de crise, mas sem a contestação mais de que ninguém estava mais falando de vocação agrária, isso tinha ficado para trás, né? E o auge é o período do governo militar, do regime militar, que é um auge do desenvolvimento, porque tanto os principais economistas do governo como os principais economistas da oposição ao governo defendiam o Estado participando do processo de industrialização e desenvolvimento brasileiro, né? Basicamente isso. Tá, e aí quais seriam as correntes de pensamento nesse período, de 30 a 80? São 3 correntes. 5 se a gente considera que uma delas tem 3 variantes, né? Você tem a direita do espectro político, digamos assim, a corrente liberal, Eugênio Goudin, líder principal. À esquerda você tem a corrente socialista, intelectuais do Partido Comunista, dissidentes como Caio Prado Júnior, e um benedense de primeira hora, que foi o Inácio Rangel, e 3 variantes do desenvolvimentismo: o do setor privado e 2 do setor público, um que eu chamo de não nacionalista e outro que eu chamo de nacionalista. Então, a corrente liberal tinha em comum, os economistas dessa corrente, serem partidários da redução da intervenção do Estado na economia, consideravam que o desenvolvimento do Brasil era desequilibrado por erros de política econômica, enfatizavam o equilíbrio monetário e financeiro sem discutir efeitos sobre níveis de renda e emprego, não propunham medidas de suporte ao projeto de industrialização e frequentemente eram contrários a essas medidas. Os mais conservadores eram partidários da ideia da vocação agrária brasileira, né? E havia diferenças entre os liberais, né, em relação Fala um pouquinho do Eugênio Goudin, fala um pouco, explica, por favor.
Tá. O Eugênio Goudin foi o líder do liberalismo, né? Um pioneiro na vida acadêmica brasileira. Ele dizia, foi o primeiro que disse que enquanto não houver alunos e professores em horário integral, não haverá vida acadêmica. E era um pensador sofisticado, defendia o princípio da eficiência do mercado combinado de forma inteligente, sintonizado com evidências históricas e análise sobre insuficiências de mercado em economias subdesenvolvidas, mas era um grande opositor de políticas de industrialização e da participação direta do Estado na economia. Ele era um pensador da vocação agrária brasileira. Dizia que no Brasil há baixa produtividade, pleno emprego. Pode vir a caber, talvez, uma industrialização leve, mas que seja sem proteção, mas indústria pesada é impensável. E as políticas de desenvolvimento dele eram assistência técnica, crédito seletivo à agricultura, educação, apoio a uma infraestrutura privada e, efetivamente, uma minimização da intervenção do Estado. Muito bem, isso aí é a direita do espectro, né? À esquerda, você tinha o pensamento no campo socialista, Caio Prado Júnior, Nelson Werneck Sodré, Moisés Vinha, Aristóteles Moura, e a questão organizadora deles, na reflexão deles sobre a economia, era a transição ao socialismo. O materialismo histórico e o lema, a bandeira da etapa democrático-burguesa, que foi definida em 1919, num congresso na Internacional Socialista, e numa unidade que discutia a revolução dos países atrasados. Acho que a bancada principal ali era da Índia. E a ideia era a necessidade de eliminar duas contradições herdadas historicamente. Isso organizava o pensamento dos socialistas brasileiros, o monopólio da terra e o imperialismo. Você precisava formar essa aliança democrática burguesa para permitir o avanço do capitalismo, de maneira a formar o proletariado e depois organizar então, uma transição ao socialismo. Eles defendiam a industrialização pesada e o planejamento, faziam uma análise da inflação, dos equilíbrios externos, mas tudo isso sempre subordinada à questão da luta anti-imperialista, anti-feudal e a transição ao socialismo. O mais importante dos intelectuais dessa área foi o Caio Prado Júnior, autor do clássico Formação do Brasil Contemporâneo, especialmente um craque na interpretação da colônia de exploração mercantil, deixou essa marca profunda no pensamento brasileiro. Era um dissidente, curiosamente um dissidente do Partido Comunista Brasileiro, que dizia respeito à interpretação oficial do feudalismo no campo. Muito interessante o pensamento dele. E um outro intelectual destacado dessa corrente, muito dissidente, foi o benedense Inácio Rangel. E o Inácio Rangel é um pensador que obedecia a um sistema analítico rangeliano, ele era rangeliano. Então, fez uma teoria do desenvolvimento baseado em dois pilares, a dualidade básica da economia brasileira e a tese dos ciclos médios. Todas as questões que ele analisa, agrária, inflação, planejamento econômico, a questão da privatização, tudo isso está subordinado a esses dois pilares que são construção analítica dele mesmo, a dualidade e os ciclos médios. E depois você tem três correntes desenvolvimentistas, até 64, era uma no setor privado, Roberto Simonsen, Valentim Bolsas, Ari Torres, são pensadores que defendem os interesses do setor privado. O lugar onde o intelectual, o economista, está sentado conta muito na forma de expressar as ideias, de modo que é necessário identificar quem está escrevendo desde o setor privado, quem está escrevendo desde o setor público. E no setor público, você tinha a corrente não nacionalista, o Roberto Campos, o Lucas Lopes, o Glaico de Paiva,
e uma corrente do setor público nacionalista, Celso Furtado, Rômulo de Almeida, Jesus Soares Pereira, etc. E quais eram as diferenças básicas entre essas duas correntes do setor público? O setor público nacionalista, relativamente à corrente não nacionalista, tinha os seguintes elementos que diferenciavam eles. Primeiro, eles eram favoráveis ao controle por agentes nacionais, estatais e privados, dos centros de decisão sobre poupança e investimento. Segundo, eles enfatizavam a harmonia entre políticas anti-inflacionárias e políticas de crescimento. Eram muito cautelosos com relação a qualquer política recessiva. Terceiro, eles tinham preocupações distributivas que os não nacionalistas não tinham. E quarto, eles tinham uma visão de planejamento com ênfase nos grandes agregados macroeconômicos, relação capital-produto e taxa de poupança, que definem as possibilidades de crescimento junto com a questão da disponibilidade de divisas. Né? O projeto vitorioso não foi o deles, foi o do Roberto Campos, que estava na Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, já pensando em setores, em metas setoriais, o plano de metas, e, de resto, os planos, depois dos governos militares, vão ser planos setoriais de investimento. Basicamente, um mapa muito rápido, muito geral, sobre as correntes. Não, maravilha, já deu um panorama aqui. Vamos voltar a falar um pouco depois do plano de metas e dos grandes planos, mas antes, tirando aqui a casquinha que eu falei que ia tirar, né? Explica um pouco para a gente como é que essas correntes desenvolvimentistas e o estruturalismo, como é que eles conversam, né? Onde o estruturalismo da CEPAL teve maior influência. E, claro, explica um pouquinho o que foi o estruturalismo da CEPAL para os nossos ouvintes, por favor. Com o maior prazer. A maior influência foi sobre o desenvolvimentismo nacionalista. A CEPAL ofereceu assim, um marco analítico poderoso, né? Foi a versão latino-americana da teorização sobre o subdesenvolvimento que ocorre na saída da Segunda Guerra Mundial, e foi um marco teórico de interpretação do subdesenvolvimento latino-americano. Os principais seguidores no Brasil foram 4 influentes pensadores, um dos quais foi diretor do BNDES, o Celso Furtado, e 2 foram presidentes, o Antônio Castro e o Carlos Lessa. E a outra pensadora nessa linha também muito influente foi a Maria da Conceição Tavares. O que foi, então, esse estruturalismo cepalino? E será que ele ainda é atual? O que o Prebisch fez foi uma caracterização, Raul Prebisch, o primeiro intelectual da CEPAL, foi caracterizar as economias periféricas por contraste às economias centrais. O estruturalismo é isso, né? Uma teoria de subdesenvolvimento que contrasta o subdesenvolvimento latino-americano com o desenvolvimento dos países avançados. E tem 3 elementos básicos. Primeiro, nós aqui temos baixa diversidade produtiva e especialização em bens primários, com uma tendência ao desequilíbrio estrutural na balança de pagamentos. O que é esse pensamento hoje? Esse estruturalismo hoje é denominado de neoestruturalismo, e ele diz o seguinte: apesar de ter tido grandes avanços em termos de diversificação produtiva, nós continuamos subdesenvolvidos porque nós não estamos na fronteira tecnológica. Nós não temos uma inserção internacional favorável para nós estamos muito atrasados em termos de progresso técnico, etc. Então, mudou, mas não mudou. A segunda característica é que aqui na América Latina nós temos uma propriedade concentrada, uma forte heterogeneidade estrutural e uma oferta abundante de mão de obra com renda próxima à subsistência. Uma economia de baixos rendimentos de trabalho, com concentração de renda, com pobreza. Houve avanços de lá para cá, quando isso foi formulado, mas, infelizmente, a gente ainda está muito atrasado, a gente ainda é subdesenvolvido dentro desse ponto de vista, não é verdade?
Hoje a gente ainda tem uma distribuição de renda muito ruim, ainda subsiste muita pobreza, muito subdesenvolvimento, muita até miséria nos países da América Latina. Então, essa ideia do atraso em termos de justiça social e de condições materiais básicas de vida, ela, infelizmente, ela ainda é muito atual. E o terceiro elemento é de uma estrutura institucional, um Estado, uma estrutura fundiária, empresarial, naquela época pouco vocacionado para o investimento e progresso técnico. Hoje a gente tem que reconhecer que já avançou, mas que ainda existem vários gargalos institucionais. Muitos dos países têm pouca tributação, não é o caso do Brasil, mas nós temos aqui um atraso em termos do sistema financeiro de longo prazo, nós temos um atraso enorme em termos de sistemas de ciência e tecnologia, e assim por diante, sistema educacional. Então, nós ainda temos vários problemas no que diz respeito à questão institucional. Então, é muito atual o velho o estruturalismo clássico, ele é atual, ele é um neoestruturalismo, mas ele ainda é muito atual. A gente teve aqui no Brasil esses quatro economistas que eu mencionei, Furtado, Conceição, Lessa e Castro. Eu tenho muito orgulho de ser da UFRJ, Conceição, Lessa e Castro foram professores nossos, né? Eles, sem combinarem entre os quatro, eles tinham uma espécie de divisão de especialidade. O Furtado foi o grande economista da análise do subdesenvolvimento brasileiro, formação econômica do Brasil é isso. Conceição foi a grande economista do estudo da dinâmica da economia brasileira, processo substitutivo de importações, dinâmica cíclica. O Lessa tinha a especialidade da leitura do Estado, da política econômica, e o Castro foi o grande economista da estrutura econômica, do investimento, do progresso técnico, o grande economista do desenvolvimento das forças produtivas. Essa era a chave do entendimento da obra dele. Eles deram muitas contribuições ao estruturalismo, só para ficar na obra magna, que é a Formação Econômica do Brasil, para dar um exemplo do estruturalismo aplicado ao caso brasileiro. Esse livro é um procedimento de introdução da história na teorização estruturalista sobre o subdesenvolvimento. Uma visita à história econômica para conceder autonomia teórica e legitimidade empírica ao estruturalismo. Eu digo no meu livro sobre pensamento econômico que é a obra-prima do estruturalismo brasileiro. 2 minutinhos só sobre isso para a gente poder ir adiante. O livro narra, em forma genial, a formação do subdesenvolvimento de acordo com aquela conceituação cepalina que eu mencionei, baixa diversidade produtiva, heterogeneidade estrutural e uma institucionalidade pouco afeita ao progresso técnico. Vamos lá? O ciclo do açúcar, ele não cria um mercado interno capaz de gerar uma economia diversificada que se autopropulsione. O Furtado vai deixar isso muito claro no livro Formação Econômica, e ele vai criando uma vasta economia de subsistência, que se torna um elemento permanente da história econômica e social brasileira. Tem algum progresso técnico na produção do açúcar, mas é economia de subsistência no resto. E depois a involução da economia açucareira vai determinar uma letargia secular no Nordeste. Depois vem o ciclo do ouro. É a mesma coisa, apesar do maior fluxo de renda monetária, todo um eixo de conexão com o Sul, produtor de gado, o ciclo vai deixar como legado a ampliação do subdesenvolvimento secular. Depois vem o ciclo do café, e onde vai ser dito que a abolição da escravatura não desfaz a vasta economia de subsistência rural e urbana, até reforça. São 3 capítulos no livro dedicados ao problema da mão de obra, que foi solucionado com imigração. Sem alterar... Ricardo, explica só um pouquinho esse problema da mão de obra, que eu acho que não é claro para a maioria das pessoas. Pois não. A questão é que o café tinha que resolver um problema da mão de obra e tinha que decidir de onde ia trazer mão de obra para aquela expansão da cafeicultura do Oeste Paulista, né? E então ele
passa alguns capítulos descrevendo que a solução vai ser a imigração, porque o escravo liberto e mesmo as relações sociais de produção no resto do Brasil tornavam difícil importar mão de obra do restante do Brasil. Então, a solução vai ser a imigração. Então, quando você faz isso, você está conservando todo o subdesenvolvimento, certo? E mesmo quando você leva essa mão de obra imigrante, né, para trabalhar na lavoura do café, você não desfaz a pobreza ali na lavoura do café. É uma lavoura que paga salários muito baixos. Então, diante de tudo isso, a industrialização é problemática, né? Exatamente devido a essa formação histórica da estrutura pouco diversificada, heterogênea. Não é como a norte-americana, da colonização norte-americana, que desenvolveu um certo mercado interno, uma diversificação produtiva e mais ou menos homogeneiza, né, minimamente homogeneiza níveis de renda. Aqui é bem diferente disso, né? Então, essa é a formulação assim, mais destacada do estruturalista, no caso brasileiro, essa formulada pelo Celso Furtado. É uma industrialização que vem com questões, né? Com questões que vão exatamente. ser tratadas. É precisamente isso. Bom, fala um pouquinho para a gente do BNDES, dessa criação do CEPAL, né? Porque o BNDES ele foi concebido em 51, criado em 52, poucos anos depois da criação da CEPAL, que foi em 1948. Então, como é que essas coisas se falam, né? Como é que se conectam historicamente esses dois momentos desenvolvimentistas? Essa pergunta é ótima. E as anteriores também. Bom, o estruturalismo cepalino é o grande evento de criação intelectual na história do desenvolvimento brasileiro. O BNDES é o grande evento de criação institucional da mesma história. Os dois são produtos do mesmo momento histórico, uma grande frustração com o Plano Marshall e com a falta de apoio norte-americano à América Latina, aos aliados da Segunda Guerra, né, aqui na América Latina. E, justamente, há uma retomada da aproximação norte-americana com a América Latina em função das tensões da Guerra Fria. Né, a Guerra da Coreia estava se avizinhando. Então, há um discurso do presidente Truman que diz que, basicamente, que sim, vai colocar recursos financeiros. Era um momento de muita escassez de dólares, queixas amargas, né, do abandono dos Estados Unidos, e então os Estados Unidos, primeiro, não se opuseram à criação de um órgão da ONU especializado na América Latina, até mais tarde tentaram fechar, mas já era tarde. E surpresa para eles, no que diz respeito à CEPAL, é que, longe de ser uma agência meramente burocrática, foi uma agência poderosamente, quer dizer, analiticamente poderosa, né? Graças ao Raul Prebisch e à equipe de craques reunida em torno a eles, entre os quais o próprio Celso Furtado, né? Então, os Estados Unidos, mais tarde, tenta fechar, em 51, mas no início apoia, que imaginava fosse ser uma agência burocrática, e o BNDES é parte dessa mesma sequência histórica, né? Aí vem, em 49, como eu estava dizendo, o aceno norte-americano, dizendo que vai haver recursos financeiros. Então, em 50 para 51, é criada a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, que era para formular projetos. Essa era uma exigência do Banco Mundial. Depois é criado, a toque de caixa, um fundo de reaparelhamento econômico, que seria a contrapartida em cruzeiros ao dinheiro que viria de fora, e precisava de um banco, uma agência que administrasse esses dois recursos, os que viriam de fora e esses do fundo de reaparelhamento. E aí cria-se, então, o BNDES. Ele é filhote desse movimento. A criação dele é desse momento. O Plano de Metas foi um filho desse movimento. O título, Plano de Metas, foi sugerido por um dos criadores do BNDES, o Roberto Campos, que era o intelectual mais destacado da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos. Foi uma comissão onde se formularam 42 projetos, que eram os projetos que estariam ali nas gavetas, nas mesas do
dos primórdios do BNDES. Né? Eram as metas de atacar pontos de estrangulamento em infraestrutura para transformá-los em pontos de germinação do crescimento, assim que o Campos definia isso. Como se tratava de um fortalecimento de laços com os Estados Unidos, nem mesmo o Eugênio Goudin foi contra. Depois ele se lamentou ter apoiado. Né? Só teve um problema que o dinheiro não veio, né? Ele vinha um caminhão de dinheiro, né? E esse dinheiro não veio e frustrou. Veio pouquinho. Veio pouquinho, mas aí a gente arrumou mecanismos mais substitutos, né? Um imposto lá sobre renda diferenciado. Mas assim, só para a gente entender, né? Essa periodização que você está fazendo desse movimento das ideias, final dos anos 40, início dos anos 50, você está nesse processo de amadurecimento do desenvolvimentismo no Brasil, né? Então, e o BNDES, ele ajudou nisso? Ele jogou um papel relevante nisso, na sua opinião? Com certeza, porque foi a instituição mais importante, né, que reunia um número maior de técnicos, né, que tinha maiores responsabilidades, mais disseminadas na economia brasileira. Como disse anteriormente, você teve o período de origem, o período de amadurecimento, que é esse que o BNDES é criado, depois o período de maturidade, em que o BNDES tem um momento muito especial com o plano de metas, e depois o auge, em que teve um segundo momento muito especial nos anos 70, onde se multiplicaram muitos recursos, enfim, foi muito atuante o banco. Então, como eu estava dizendo, o amadurecimento do desenvolvimentismo se dá tanto para o intelectual como no institucional. No institucional, foi o BNDES, também a Petrobras, os fundos que iriam ser criados e dirigidos ao financiamento da infraestrutura. Foi um momento muito importante no ciclo ideológico desenvolvimentista que vai de 30 a 80. Né? Mas peraí, Ricardo, assim, tudo bem, né? 56, 64, beleza, maturidade. É fácil entender quando você pensa no plano de metas, porque, de 56 a 61, plano de metas, mas de 61 a 64 é aquele período de uma certa crise, né? Inclusive o crescimento cai, né? Ele está 8,6, 6,6, 0,6. Então o crescimento vai caindo muito ali de 61, 62, 63. Vem a crise, né? A tentativa lá do plano trienal. Então, assim, nesse período de 61, 64, será que não era uma crise do desenvolvimentismo? Sim e não. Sim, porque houve muito debate em relação à dificuldade de prosseguir a industrialização sem uma macroeconomia sólida, sobre a participação do capital estrangeiro no processo e sobre a distribuição de renda. Não era uma crise porque não estava mais em xeque a industrialização. A vocação agrária tinha ficado para trás, tampouco se contestava com força a ideia da industrialização com suporte estatal, então não, desse ponto de vista, não. Agora, de fato, houve uma crise de questionamento do modelo de desenvolvimento, né? Para onde que ia essa industrialização que estava ocorrendo. Aí sim havia toda uma discussão muito calorosa, muito intensa, onde estava emergindo ali uma ideia, digamos assim, social-desenvolvimentista, e com muita contestação também da esquerda. Enfim, desse ponto de vista, há uma certa crise, né? Mas não é uma crise do desenvolvimentismo, é uma crise no desenvolvimentismo em relação às possibilidades abertas em termos de modelo de desenvolvimento. Não, entendi. Mas agora, você chamou de auge, né, o período dos governos militares. Então, por que, assim, na sua visão, por que esse período dos governos militares corresponde ao auge do desenvolvimentismo? Tá. O que aconteceu foi um fortalecimento do desenvolvimentismo sob o regime autoritário. Lamentavelmente, que foi sob o regime autoritário, que foi com concentração de renda, foi um modelo perverso, mas o Estado desenvolvimentista e a Convenção do Crescimento foram muito fortalecidos. Né? A novidade ali foi uma maior sofisticação analítica, por surgimento da vida acadêmica, foram criados vários centros de pós-graduação, o IPEA, o próprio BNDES virou um certo think tank sobre investimento setorial, e a novidade é que a discussão sobre distribuição de renda também ganha todo o modelo ganha
uma intensidade maior. Mas era um período em que você tinha duas grandes correntes desenvolvimentistas que praticamente homogeneizavam, né, o pensamento, hegemonizavam o pensamento desenvolvimentista, né, o pensamento econômico em geral. Você tinha duas correntes minoritárias, a socialista, que vai ser algo importante nos anos 60, a neoliberal, no final dos anos 60, e duas correntes desenvolvimentistas. Uma governista, oficialista, que era do Roberto Campos, Mário Henrique Simonsen, Delfim Neto, João Paulo dos Reis Veloso. Aí, nesse momento, há uma fusão entre os desenvolvimentistas do setor privado e os desenvolvimentistas não nacionalistas do setor público. Eles se fundem na visão oficialista do governo, desenvolvimentista oficialista, e há uma visão desenvolvimentista crítico, né? Furtado, Conceição Tavares, Lessa, Serra, Baixa, Castro, Malan, esses eram os economistas de oposição entre vários outros, né? Você identifica bem, registra bem o pensamento oficialista nos textos, nos planos de governo, PAEG, decenal, Plano Estratégico de Desenvolvimento, Metas e Base, Plano de Desenvolvimento Nacional de Desenvolvimento 1, PND 2, e nos textos dos ministros, especialmente os livros do Roberto Campos e Mário Henrique Simonsen. O Delfim Neto e o Veloso eram mais de escrever artigo em jornal, o Campos e o Simonsen escreveram vários livros. Fala um pouquinho dos planos, assim, só rapidinho. Por favor. Ok. Não, o PAEG é um plano de gradualismo no combate à inflação e de profissão de fé no planejamento. Ele foi, pilotado pelo Veloso, a pedido do Campos, no IPEA, e também introdução às reformas que seriam realizadas naquele período. O plano decenal, que é de 66, tinha já uma perspectiva de médio e longo prazo, expansão por substituição de exportações e promoção de exportações, ênfase nos investimentos de governo, menção aos linkages, né, às cadeias produtivas, está ali. Depois vem o Plano de Estratégia de Desenvolvimento, com propostas de aceleração do crescimento por blocos de investimento em setores prioritários, proteção ao capital nacional, autossuficiência em termos de poupança, que não é uma coisa menor. Depois o Metas e Base, que é de 1970, tem toda uma agenda de investimento em infraestrutura, em setores industriais prioritários, na agricultura também, e como novidade um destaque para o desenvolvimento em CIT, que é uma coisa que nasceu como ideia no próprio BNDES, né? O FNDCT nasce ali, depois é transferido para a FINEP. Depois tem o primeiro PND, que é um plano de aceleração do crescimento, curiosamente chama-se Modelo Econômico de Mercado, se autodenomina assim, mas depois diz que é aquele em que se destaca a influência crescente do governo na gestão do sistema econômico, com expansão dos seus investimentos e da capacidade de regulamentar. Então, é um modelo econômico de mercado diferente daquele que se tem ideia hoje, né? E o segundo PND traz como a grande novidade a ousadia na continuidade do crescimento acelerado, em meio àquela crise externa que passou a haver depois do primeiro choque do petróleo. E houve um deslocamento do investimento dos transportes na direção à energia, petróleo, energia elétrica e a bens intermediários. Essa é a característica do segundo PND. Depois tem os livros, né, Lavínia? Os livros são livros de ideólogos do desenvolvimento dos governos militares. Esses são os livros do Campos e Mário Henrique Simonsen. São homens de poder, eles estavam ali pragmaticamente administrando o capitalismo intervencionista dos militares, e não eram contrários a isso. Ninguém convoca um plano decenal de 10 anos,
se não for completamente solidário com aquele desenvolvimento que estava em curso com forte intervenção do Estado. O próprio tratamento gradualista do combate à inflação foi a resposta que o Campos deu, pedindo ao Simons auxílio nisso, para uma frustração que o Campos teve em 59, quando ele tentou fazer uma coisa intermediária entre o desenvolvimentismo do JK e as proposições de contenção do FMI, e caiu. Né? Então, ele lembrava bem disso, queria estar no Ministério e compôs lá com o Castelo Branco e com os militares. E, veja bem, nunca atacou. Ele só começa a atacar, a ser neoliberal depois de meados dos anos 70, quando não o chamam de volta para o governo, então ele desiste. Mas a polarização que ele faz com o desenvolvimentista é em cima de certas palavras de ordem que irritavam os economistas, digamos assim, de oposição. Falava de irresponsabilidade inflacionária, distributivismo prematuro, nacionalismo estéril, né? Mas não havia, por parte deles, oposição, não há vestígios de oposição neoliberal por parte deles ao governo. Eles eram homens de governo. Tinham lá o modelo deles. O modelo deles era de expansão rápida, com o Estado, com contribuição equilibrada de estatais, multinacionais e nacionais, e um clima de segurança. Aí era a grande diferença. Clima de segurança com estabilidade política e contenção salarial garantidos pelo regime autoritário. Isso é a diferença da época. Você vai fazer a estabilidade garantida pelo regime autoritário. E foram muito pragmáticos, deu fim, foi aceleracionista, o Veloso planejando o investimento, o Campos e Simons com a fórmula da indexação. A inflação inicial foi, na verdade, uma criação deles, né, principalmente do Simons. E você tem, por outro lado, uma coisa riquíssima na história do pensamento econômico, que foram as características, foi o pensamento das correntes oposicionistas. Uma reflexão centrada ali nos tópicos herdados do período anterior, os determinantes do crescimento econômico, a questão do capital estrangeiro, do capital nacional, e especialmente a questão distributiva e do modelo perverso de crescimento. Esses tópicos eles podem ser vistos no seu conjunto por meio da reflexão muito fértil que houve no período por parte dos desenvolvimentistas de oposição ao regime militar e também por parte dos socialistas, sobre a dinâmica do crescimento brasileiro, referida, em geral, à ideia do modelo de desenvolvimento. Foi, assim, um período particularmente rico de criação analítica e de debates sobre distintas interpretações do modelo, estilo, padrão de desenvolvimento, que muito especialmente se voltou à dinâmica de crescimento da economia e, nela, as relações entre crescimento e distribuição de renda. Uma intelectualidade relativamente jovem estava se voltando, naquele momento, intensamente ao entendimento da natureza do capitalismo brasileiro. Estavam buscando interpretar a economia que vinha sendo construída desde 1930 e o que ela era nos anos 60 e 70. E aí vêm as distintas interpretações. Capitalismo dual, ou seja, pobreza e riqueza, atraso e modernidade, Bélgica na Índia, Belíndia, que é a expressão que o Edmar Baixo usou, capitalismo não dual, como na crítica à razão dualista do Chico de Oliveira, capitalismo concentrador de renda, Conceição, Serra, Fischler, capitalismo associado ou dependente, do Fernando Henrique Cardoso e Faleto, e de autores marxistas, como Teotônio dos Santos e Rui Mauro Marini, capitalismo de Estado, como no sociólogo Estevão Martins, capitalismo tardio, como no João Manuel Cardoso de Mello, capitalismo cíclico, como na Conceição Tavares, capitalismo não cíclico, como no Antônio Castro, enfim, era toda uma profusão de ideias, de interpretações
né, muito um momento de grande intensidade intelectual. Bom, Ricardo, a gente está já com 45 minutos, 46 minutos de programa, então eu vou querer um pouco puxar um pouco também para as discussões de hoje. Mas você tocou num ponto que não dá para a gente pular, né, agora, porque existe aqui um grande divisor de águas, né, entre, digamos assim, entre essas correntes desenvolvimentistas, governista que você fez e oposição, que é a questão da distribuição de renda, né? Você podia explorar um pouco essa questão de como a distribuição de renda ela entra dentro da discussão desenvolvimentista e como que ela divide? Claro, você assim, brevíssimo, então. A distribuição de renda é o que mais separava, além, é claro, da oposição ao governo militar. A questão distributiva correspondeu à dimensão econômica do projeto de redemocratização brasileira. Era necessário recuperar a democracia para que o povo pressionasse o governo no sentido de se ter um novo modelo de desenvolvimento, com melhoria distributiva e alterações na estrutura produtiva que corresponderiam a essa melhoria. Uma maior produção para consumo popular e, portanto, assim se supunha, maior emprego de mão de obra, maiores salários. São muitos episódios, começa lá com a discussão do Celso Furtado, do estagnacionismo, depois passa pela Maria da Conceição Tavares, com Além da Estagnação, por toda uma discussão em cima do censo de 70 comparado ao censo de 70. Tem um livro, Tolli Pantinelli, que reúne vários artigos de discussão sobre as causas determinantes da má distribuição de renda. Depois vem uma reflexão feita pelo Antônio Castro sobre o consumo de massa. Mais adiante, e também junto, nessa mesma época, houve toda a discussão da Constituinte, né, dos direitos, né, da cidadania, por proteção social. E, mais adiante, viria uma discussão que entraria para a política sobre o crescimento com redistribuição de renda, com o PT e partidos progressistas discutindo o crescimento com redistribuição de renda pelo mercado interno de consumo de massa, que é uma importação da social-democracia clássica europeia progressista. Mas eu fui muito breve para poder caber no tempo. Mas tem uma sequência extremamente rica e interessante de discussão, digamos assim, da dimensão social do desenvolvimento. Tem vários capítulos que se iniciam lá analiticamente com a contribuição do Celso Furtado. Antes já havia também discussões nesse sentido, mas a quantidade da análise econômica começa ali com Furtado. Maravilha. Vamos então chegar agora nas questões atuais, né? Então, que questões dessas trazidas pelo desenvolvimentismo, elas seguem atuais, e o que precisa um pouco repaginar e o que precisa, que são problemas clássicos que permanecem? Bom, para responder essa questão, vale a pena dividir o espaço de atuação do desenvolvimento, ou a missão do Estado, em 4 componentes. 3 já estavam na agenda desenvolvimentista nos anos 70. Macroeconomia para o desenvolvimento, primeiro. Segundo, transformação produtiva, infraestrutura, industrialização, progresso técnico. E a questão social. As 2 primeiras eram compartilhadas por desenvolvimentistas governistas e de oposição, e a social fazia parte de uma agenda, digamos assim, sem esse nome na época, social-desenvolvimentista, de oposição ao regime militar, que iria desaguar na Constituição de 88. Né? A 4ª é a mais nova, é a agenda da sustentabilidade. Nos 3 primeiros espaços, o macroeconômico, o produtivo e o social, o que há em comum é o fato de que a meta, entre a atualidade e o passado, é que a meta era e continua sendo superar o subdesenvolvimento, que infelizmente ainda não foi vencido. Mudou muita coisa, avançou muita coisa, mas muita coisa continua, infelizmente, igual, em termos de subdesenvolvimento, pobreza, má distribuição de renda, etc. Insuficiente proteção social. E a essas 3 questões se soma o gravíssimo problema ambiental brasileiro. Então, você tem aqui problemas que
pertencem à esfera da macroeconomia, problemas que pertencem ao subdesenvolvimento em termos produtivos, ao subdesenvolvimento em termos sociais e aos gravíssimos problemas ambientais que a gente tem. Essencialmente isso. No campo da produção, que é o principal da atuação do BNDES, embora não único, a gente tem desafios tecnológicos gigantescos, né? Como se a gente tivesse, guardadas as proporções, no início dos anos 50, numa economia predominantemente agrária e exportadora, e tendo que se industrializar. Claro que não é mais o caso agora exatamente assim, mas o desafio hoje é igualmente gigantesco. Naquela época foi preciso criar uma nova institucionalidade para dar conta do desafio. Hoje se trata de viabilizar a absorção da revolução tecnológica mundial. É preciso pensar em novos instrumentos de parcerias entre setor público e privado, fortalecer e reconstruir a institucionalidade que já existe, ou está sendo sufocada pela liberalização, conceber novos instrumentos e programas, repensar as grandes missões, tudo isso está na ordem do dia. Então, deixa eu aproveitar um pouco aqui, insistir nesse ponto do BNDES, Investimento e Produção. Se a gente pensasse em termos de passado, presente e futuro, como é que entra a questão da ciência e tecnologia, né? Qual é a agenda, né, para o BNDES e o que você acha daqui para frente? Olha, eu acho que o social-desenvolvimentismo tem que ser pensado em sintonia com o que está acontecendo no mundo, né? Enfim, especialmente estritamente nessa questão tecnológica e há três grandes transições: a digital, a energética e a ecológica. A transição digital é das tecnologias de informação e comunicação. Não é o único elemento da esfera da ciência e tecnologia, mas é o mais importante. E aqui a gente está muito atrasado nesse quesito. A digitalização vai se incorporando, sem dúvida, mas sem a devida capacidade de criação e adaptação tecnológica aqui no território nacional. A transição energética, que está associada à transição ecológica, é esse imenso desafio que está posto aqui no cotidiano do nosso país. Nós estamos entrando tardiamente, mas antes tarde do que nunca, na era da transição energética para valer. Porque a economia de baixo carbono é que vai ter que prevalecer no planeta daqui para frente. No Brasil, tem a crise hídrica, que está aí dando sinais fortes. A inconveniência de continuar contando com o uso de recursos hídricos da Amazônia, devido ao requisito de proteção ambiental. O fato de termos petróleo e gás em abundância, mas não ser recomendável usá-lo na geração de energia elétrica. Tudo isso indica que o caminho da eólica, da energia solar e, quem sabe, da nuclear são a nossa fronteira energética. Está posta aí uma transição, está posta uma transição energética importante. E a terceira transição é a ecológica, que é ao mesmo tempo uma questão tecnológica e um imperativo de salvar o território brasileiro e o planeta como um todo. Há uma crise descomunal devido ao desmatamento da Amazônia, à contaminação de águas, rios, lagos e oceanos, à escassez de esgotamento sanitário no campo e nas periferias das grandes cidades, à contaminação ambiental da mineração e da própria indústria, os agrotóxicos no campo, queimadas descontroladas, excesso de pecuária. A CEPAL tem falado na ideia de que se tem que passar por um big push ambiental, que é a velha ideia do autor Rosenstein Rodin, nos anos 40 do século passado, de se dar um grande empurrão nas economias atrasadas por meio do investimento em infraestrutura. Agora, a CEPAL está pensando isso para o mundo, né? Um big push mundial para investimento e conservação do planeta. E há muito de tecnologia nisso, a começar pelo caso da Amazônia, pelo uso sustentável da nossa biodiversidade. É uma agenda social desenvolvimentista, se inclui também toda a necessidade de melhoria distributiva, de concentração de propriedade, etc.,
É uma agenda social desenvolvimentista com sustentabilidade ambiental. Uma agenda de economia verde, no caso da questão do Big Push. No quesito ambiental, a gente está engatinhando. Tivemos uma redução de desmatamento da Amazônia anos atrás, e agora tudo piorou de novo. No social também, a necessidade de uma transformação fundamental. A nossa macroeconomia é de recessão já há muitos anos. Ficamos para trás na corrida tecnológica. A gente precisa de um Estado forte para enfrentar esses desafios. Basicamente isso no tempo que eu tenho ainda, né? Bom, professor, maravilha, assim, mas deixa eu te perguntar, assim, você gostaria de deixar uma mensagem, assim, para os nossos ouvintes? Depois dessa aula, assim, fantástica que você deu, desse aulão que passou de 1930 até hoje, né? Passando por todas as coisas, passando por todas as escolas de pensamento. Você queria, assim, deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes? Sim, eu acho bacana isso. Bom, desenvolvimento é crescimento com transformação estrutural, né? E desenvolvimento justo é isso com inclusão social e sustentabilidade ambiental. O que eu diria ao pessoal do BNDES é defender essa agenda. Diria também, Lavínia, para os colegas do banco, que eles podem e devem se orgulhar do BNDES, que essa é de longe a instituição mais importante da América Latina no que se refere ao investimento voltado às transformações estruturais. Que podem ter certeza de que o banco continua sendo fundamental para o desenvolvimento brasileiro, que é uma agência que tem sua resistência garantida pela experiência acumulada em políticas de investimento e desenvolvimento, pela qualidade do seu corpo técnico e pelo compromisso de boa parte dos funcionários com um Brasil melhor, um país livre de pobreza, de miséria, enfim, livre do subdesenvolvimento. Eu aproveito para agradecer muito essa oportunidade aqui à Associação de Funcionários e também a você, Lavínia. Muito obrigado. Nossa, muito, muito obrigada, professor. Realmente é uma honra. Eu sou professora de economia brasileira, então, assim, ter essa aula, para mim, é realmente um enorme privilégio, né? E realmente poder contar com você aqui no nosso programa foi maravilhoso. Muito, muito obrigada. Fica um convite aí para próximas vezes, para a gente continuar discutindo vários temas que a gente teve que passar rápido, né? Porque era um mergulho muito profundo. E muito, muito obrigada a todos que ficaram até agora. Tchau, gente. Muito obrigada.